Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos começar agora mais um webinar da área tributária do BNA. O nosso objetivo hoje é expor aí para os nossos telespectadores um pouco dessas mudanças que vieram aí recentemente para tratar da transação, da opção da transação tributária junto à Procuradoria da Fazenda Nacional e também para discutir e tratar de temas ainda pendentes e que têm sido julgados nos tribunais superiores, seja no Supremo Tribunal Federal e seja no Superior Tribunal de Justiça. Certamente, a gente teremos aí bastante trabalho com essa nova norma de transação. Me parece, né, parece a nós aqui do escritório, que essa é uma grande oportunidade, depois de muitos anos, o dispositivo do Código Tributário Nacional foi regulamentado efetivamente em âmbito federal. Isso certamente demonstra uma mudança de cultura no âmbito da Procuradoria, que visivelmente busca caminhos alternativos de solução aí dos conflitos, na esteira, inclusive, do que estabelece o novo Código de Processo Civil. Certamente, esse diálogo vai ser muito importante para os contribuintes e vai contribuir, a nossa expectativa é essa, de maneira decisiva, para que a gente tenha uma melhora sensível no ambiente econômico do nosso país. Contaremos, então, com a apresentação agora da minha colega aqui, Luísa Lacerda, para iniciar a tratativa sobre a nova lei de transação. Luísa, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Maurício. Boa tarde, pessoal. A gente vai passar aqui, a Vivian já está colocando aqui para gente, uma apresentação. Como o Maurício já adiantou, já vou até adiantando aqui a nossa agenda, a gente vai falar primeiro aqui sobre a transação tributária no âmbito federal, e em seguida, como a gente gosta de guardar o melhor para o final, né? Vamos falar sobre as teses nos tribunais, em especial nos tribunais superiores, que tem julgado, a gente tem visto que nesse momento tem julgado diversos casos relevantes no âmbito do contencioso tributário, e Liz e Maurício vão então tratar desse tema. Vou começar aqui então falando sobre os aspectos então dessa transação, né, da transação trazida inicialmente pela MP do contribuinte legal, que foi depois convertida nessa Lei 13.988, agora de 14 de abril de 2020. E essa transação ela já vem sendo implementada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional desde a edição da chamada MP do contribuinte legal. Na essência, o que a MP e a lei, objeto da conversão dessa MP, buscou foi aumentar a eficiência na arrecadação, especialmente nos chamados débitos de difícil recuperação, prevendo concessão de descontos, ampliação de prazos de parcelamento, e estabelecendo, o que a lei trouxe foi mais ou menos limites e regras já pré-estabelecidas que podem ser utilizadas por normas editadas pela PGFN ou pela Receita Federal para a transação dos seus créditos tributários. O objetivo aqui é uma desjudicialização das demandas, né, um aumento na arrecadação, desassoberbando um pouco a cobrança judicial e o próprio judiciário. E essa transação ela tem uma lógica diferente da lógica do refis, do que a gente chama de refis, né, que são esses programas gerais de anistia, parcelamento, redução, concessão de descontos. Esses programas eles são geralmente oferecidos para todos os contribuintes, né? Em condições que buscam a arrecadação, normalmente dá um boom na arrecadação, reduzir os litígios em geral, e dá um certo fôlego aos contribuintes. Essa transação ela tem uma lógica um pouco diferente, porque ela considera situações específicas dos débitos, seja pela incapacidade do pagamento do contribuinte, avalia se aquele contribuinte tem ou não capacidade de arcar com aquele débito, ou seja pela própria qualidade do débito.
que a gente vai ver aqui, que acontece, por exemplo, nas modalidades de transação de teses litigiosas. As transações, elas podem ocorrer no âmbito tanto da Procuradoria quanto no âmbito da Receita, e a forma de adesão é por proposta individual, tanto de iniciativa do contribuinte quanto da Fazenda, ou por adesões em editais e formas mais genéricas trazidas pelas normas, que é o que a gente chama de adesão por adesão, né? Como benefício, a gente traz aqui descontos, a lei traz uns limites de descontos e possibilidades de ampliação dos prazos dos parcelamentos. A lei traz como um limite geral para os débitos dos contribuintes. Desculpa, gente. Uma redução dos débitos, desde que acarrete uma redução de até 50% em relação ao valor total, e um parcelamento alongado em até 84 meses. Para alguns contribuintes em situação especial, que são as pessoas físicas, micro e pequenas empresas, santas casas de misericórdia, instituição de ensino e entidades do terceiro setor, tem uma possibilidade de desconto adicional de até 70% do valor originário do débito e um alongamento do parcelamento ainda maior em até 145 meses. A lei traz aqui, basicamente, 3 modalidades, 3 formas de transação. A transação dos débitos inscritos em dívida ativa, que pode ser por adesão ou propostas individuais. Essa transação, ela já está regulamentada desde a época desde antes da conversão da MP, do contribuinte, na lei. Ela foi regulamentada pela PGFN, trazendo, hoje a gente tem basicamente 3 modalidades dentro da modalidade dívida ativa, que é a transação ordinária, que pode ser por adesão ou para os débitos maiores, são débitos superiores a 15 milhões de reais, por propostas individuais. A transação extraordinária, que foi uma transação que basicamente alongou as dívidas, sem conceder descontos. Ela foi instituída no âmbito aqui dessa pandemia já. Ela está vigente até o dia 30 agora de junho. Vou falar sobre ela um pouquinho mais adiante, de uma forma mais detalhada. E a transação excepcional, que é essa novidade do momento, que a Vivian vai falar mais adiante, que também foi trazida no âmbito da pandemia, da Covid, e que traz descontos mais importantes, mas, obviamente, como a gente está falando aqui de transações regulamentadas, disciplinadas pela lei, sempre nos limites, naqueles limites que são trazidos pela lei, que no caso das pessoas jurídicas em geral é desconto de 50% e daqueles outros contribuintes em situação especial, descontos de até 70%. Além dessa modalidade de transação dos débitos em dívida ativa, a lei também prevê a possibilidade de transação de litígios relevantes, uma transação por adesão, no caso de determinadas teses que serão eleitas pela Procuradoria ou pela Receita Federal como teses relevantes, em especial aquelas que ainda não tiveram uma decisão final, e de contencioso de baixo valor. No âmbito da Receita, essas 2 formas, modalidades de transação de litígios relevantes e contenciosos de baixo valor, foram recentemente regulamentadas pela Portaria 247, agora do dia 16 de junho, mas que trouxe apenas diretrizes genéricas e deixou basicamente as situações a serem individualizadas em portarias ou instruções normativas ou normas a serem editadas mais adiante. Então, como ainda é uma questão que foi regulamentada de uma forma muito genérica, a gente não tem uma diretriz concreta do que vai acontecer, o que vai poder ser transacionado nesses litígios, a gente não vai desenvolver aqui nessa apresentação
para vocês, mas assim que a gente tiver, pode deixar que a gente vai trazer esse assunto mais adiante. Então, agora eu vou falar aqui basicamente sobre as regras gerais, né, da transação no âmbito da atividade ativa, da transação ordinária e depois da transação extraordinária. A transação ordinária, ela ela é aplicável aos débitos inscritos em dívida ativa da União, prevê a possibilidade de requerimentos individuais, seja do contribuinte ou da Procuradoria, em relação a débitos superiores a 15 milhões, prevê a edição de editais, a publicação de editais pela Procuradoria para os débitos de até 15 milhões. A Procuradoria basicamente analisa quais são os contribuintes que estão em situação que dificultariam a recuperação do crédito e publica editais prevendo a possibilidade de adesão, de pagamento desses débitos com alguns benefícios que tem por objetivo, no fim das contas, aumentar a arrecadação daquilo que a Procuradoria vislumbra ser difícil acontecer. Então, traz um incentivo para que o contribuinte regularize esses débitos. Os descontos aqui são aqueles realmente aqui a legislação a portaria PGFN previu descontos de até 50%, né, do valor da dívida, até 70% naqueles outros casos especiais, parcelamento para os contribuintes em geral de até 84 meses e até 145 meses para os contribuintes especiais. E o prazo para adesão vai variar conforme os editais que forem publicados. Atualmente tem um edital publicado, um edital vigente, que está válido até o dia 30 de junho e traz esses descontos. Um ponto aqui importante, que eu acho que eu não falei antes, e vale destacar, que essas transações são essas transações limitadas, quer dizer, com as amarras da lei de transação. Mas, obviamente, a gente sabe, a mídia tem noticiado, e é importante a gente não confundir uma coisa com a outra, a mídia tem noticiado que o Congresso está avaliando trazer um programa mais amplo, que seria um refis, que seria aplicável a todos os contribuintes e tal, por conta das dificuldades que muitos contribuintes estão sofrendo em razão da pandemia, né? Mas, no âmbito da pandemia, o que a Procuradoria pôde fazer, independentemente da edição de uma lei, né, ela pôde fazer utilizando a lei então vigente, a lei já vigente, foi inicialmente essa transação extraordinária, que está aqui no próximo slide. Foi regulamentada pela portaria 9924 e trouxe um alongamento do parcelamento. Não trouxe descontos, mas trouxe uma possibilidade de pagamento de uma entrada de 1% do valor do débito em até 3 parcelas e o restante parcelando em até 81 meses, para completar, né, os 84 meses que a lei prevê, ou 142 para esses contribuintes especiais, pessoas físicas, micro e pequenas empresas e tal. Para as contribuições previdenciárias, a portaria limitou o parcelamento em até 60 meses. Então, também é possível pagar 1% em 3 parcelas e o restante em 54 parcelas. Essa transação extraordinária também está vigente até agora, dia 30/6. A partir de então, a partir do dia 1º, entra em vigor a nova transação também trazida no âmbito da Covid, que a Vivian vai detalhar aí, que realmente é a transação do momento. Vivian, com você. Oi, boa tarde a todos. A Luísa já introduziu aí um pouco a questão da transação, da base legal para essa transação, né? E muito tem sido noticiada essa transação excepcional que a Procuradoria trouxe pela portaria 14.402, que tem sido chamada de transação excepcional, transação da Covid, né? Porque ela vem efetivamente no contexto da pandemia. Muitos têm falado também sobre um novo refis, muitos clientes nos perguntam, e aí, vai ter um novo refis daqui para frente? Não vai? Para passar essa situação de pandemia. A gente sabe que a Procuradoria, ela tem restrições e limitações em relação ao refis. Cada vez que sai um refis novo, a Procuradoria
fica um pouco receosa, ela não é muito feliz com esses programas de recuperação. E aí o que a gente vê é a Procuradoria numa tentativa de usar um instrumento já existente, a transação, para ajudar aí os contribuintes, né, os devedores, nesse momento, quando eles estão impactados com a crise econômica em decorrência da pandemia. Então, a Procuradoria ela não fica esperando um refis vir, mas ela usa o instrumento que ela já tem e com o qual ela concorda, já que os termos da transação eles vão ser negociados ali com a Procuradoria nos termos da lei. E o mais importante de tudo, ele vai ser efetivada a transação considerando as características específicas do contribuinte e não de uma forma geral dar um benefício de redução de multa e juros aplicável a todo e qualquer contribuinte, independentemente dele ter sido afetado ou não pela pandemia. Então, quando ela traz a transação excepcional da Covid na portaria 14.402, o mais importante, o enfoque, é efetivamente aqueles contribuintes que foram economicamente afetados pela Covid. E como é que ela vai olhar e chegar a esses contribuintes? Na verdade, o que vai acontecer é que ela vai analisar a situação econômica de cada um dos devedores e ela vai olhar a capacidade de pagamento desses devedores. Então, para verificar se eles foram efetivamente impactados ou não pela pandemia. Então, ela vai considerar qual é a estimativa da capacidade de pagamento desse devedor, e isso, segundo já foi informado, inclusive, em lives por procuradores, vai se analisar, vai ser uma equação matemática para verificar qual é a capacidade de pagamento desse contribuinte num prazo de 5 anos daqueles débitos sem qualquer desconto. E por que 5 anos? Porque 5 anos é o prazo de parcelamento ordinário. Se o contribuinte, considerando os impactos da pandemia, for capaz de pagar os seus débitos num parcelamento ordinário de 5 anos, então a Procuradoria vai entender que não é a hipótese de transação excepcional. A transação excepcional só vai aplicar naquelas hipóteses em que o contribuinte tiver uma capacidade de pagamento afetada como o impacto da pandemia. E essa verificação, na verdade, ela vai ser feita, o impacto da pandemia, vai ser o impacto da pandemia nas receitas dos contribuintes, né? Então, vai ser analisado se houve uma redução no percentual da soma das receitas brutas mensais dos contribuintes no período de março de 2020 ao mês anterior à adesão à transação excepcional, e o mesmo período de 2019. Então, você pega o período de 2020, o período basicamente afetado pela pandemia, compara com o de 2019 e vê se houve redução da receita. Isso é o que a portaria prevê. É evidente que existem casos específicos em que o contribuinte, muitas vezes, ele não é afetado a sua receita exatamente naqueles meses da pandemia, mas ele tem, de alguma forma, afetado a sua receita em períodos posteriores. Isso vai ter que se analisar caso a caso para evidenciar para a Procuradoria o efetivo impacto, ainda que não seja nesse período. Mas isso é o que a norma prevê, a demonstração deve ser feita dessa forma. Além da análise do contribuinte, para verificar se ele foi efetivamente impactado pela pandemia, a norma prevê também que vai haver a classificação dos créditos. Então, a Procuradoria vai classificar por grau de recuperabilidade os créditos dos contribuintes, todos os débitos inscritos em dívida ativa, porque, como a Luísa mencionou, aqui essa transação é exclusivamente para débitos inscritos em dívida ativa. E com base no grau de recuperabilidade, vai ser oferecido programas ou de descontos ou de condições mais favorecidas de parcelamento, que eu vou falar um pouco mais adiante. E quais são os débitos abrangidos, né, nesse parcelamento? São os débitos inscritos em dívida ativa exclusivamente e débitos cujo valor total sejam de até 150 milhões. Os débitos que forem superiores a 150 milhões, eles podem ser objeto daquela proposta individual que a Luísa mencionou de transação. Mas a transação excepcional é débitos até 150 milhões e a adesão vai ser feita pelo programa, pela plataforma Regularize da Procuradoria. Tá? Então, é tudo eletrônico. O prazo da adesão vai de 1º de julho a 29 de dezembro e é um prazo bastante extenso aí para os contribuintes conseguirem analisar os débitos que têm ou não interesse de tentar buscar a inclusão na transação excepcional, já que, como eu mencionei, vai depender da Procuradoria a avaliação da capacidade de pagamento do contribuinte. E quais vão ser as possibilidades de transação, os benefícios que vão ser concedidos, como eu mencionei? Considerando que aquele contribuinte se enquadra na hipótese em que ele foi afetado pela pandemia e ele pode transacionar nessa hipótese excepcional. O crédito dele vai ser avaliado. Se for um crédito, né, um débito considerado de alto e médio grau de recuperabilidade para a fazenda,
vai ser concedido unicamente parcelamento no prazo de 60 meses ou mais. Então, o que a Procuradoria vai dar é exclusivamente o parcelamento sem nenhum desconto para os débitos classificados como de alto ou médio grau de recuperabilidade. Até o limite, esse parcelamento, como a Luísa mencionou, para os contribuintes em geral de 84 meses e para os contribuintes especiais em 145 meses. Os créditos que forem classificados como créditos de difícil recuperação e impossível recuperação, difícil ou impossível recuperação, aí vai ser concedido, na verdade, um parcelamento estendido. Então, já vai ser garantido um parcelamento de até 84 prestações ou até 145, no caso dos contribuintes especiais. Vai ser permitida a possibilidade de uma realização de uma entrada reduzida. Então, a entrada desse parcelamento vai ser só de 0,334% do valor total da dívida sem desconto. Tá? Então, isso é importante. E esse valor da entrada ele vai poder ser dividido em 12 parcelas. Então, qual é o grande benefício aqui? Para aqueles créditos nessa transação excepcional, né? Para aqueles créditos que forem enquadrados como difícil e impossível recuperação, o contribuinte vai poder pagar uma parcela mínima e ainda vai poder dividir essa entrada em 12 vezes, depois iniciar o parcelamento efetivo e ainda vai ter um desconto de multa e juros e encargos legais. Então, aqui o benefício é muito bom. Então, para os contribuintes que estiverem nessa situação, pode ser efetivamente um benefício. Tá? E quais são essas modalidades de transação? Né? A portaria ela divide as modalidades não por tipos de modalidades, mas por pessoas, né? Por sujeitos. Então, ela pega as pessoas jurídicas em geral, ela pega as pessoas físicas, as pessoas jurídicas especiais. Mas o que a gente queria passar aqui para vocês, para tentar também não ser muito enfadonho aqui, essa explicação é um pouco chatinha de fazer, é o seguinte: o que a legislação prevê em geral para as pessoas jurídicas? Ela prevê que os descontos sobre juros, multas e encargos, ele pode ser de até 100%. Tá? Então, eu posso ter até 100% de redução de multa. Mas essa redução ela tem um limite. E o limite, a Luísa mencionou, está na lei, para as pessoas jurídicas em geral, até 50% do valor total do crédito tributário. Então, esse é sempre o limite. Esse limite, ele nunca vai ser superior, ele pode ser inferior. E quando é que esse limite vai sendo reduzido de desconto, né? Ele vai sendo reduzido a partir do momento em que cresce o número de parcelas. Então, quanto maior o número de parcelas, menor é o limite do desconto. Isso para as pessoas jurídicas em geral. Então, como eu mencionei aqui, ainda para concluir essa tabela, o valor da entrada, em todas as hipóteses, vai ser 0,33% do valor total do crédito, sem os descontos. E as demais prestações, aí também vão variar, né? Podem ser 36, 48, 60 ou 72 parcelas, tá? E isso aqui também sempre as parcelas limitadas, aquelas 84 parcelas, porque a limitação também está na lei. Então, aqui, os benefícios, em resumo, são desconto de juros para aqueles créditos classificáveis como irrecuperáveis ou de difícil recuperação exclusivamente, descontos de até 100% de juros, multa e encargos. Esse desconto é limitado a 50% do valor total da dívida sem os descontos. E o parcelamento é sempre limitado a 84 prestações no total, considerando a entrada e o parcelamento da entrada, tá? A gente passa, então, rapidamente para as pessoas jurídicas especiais, só para explicar que o limite do desconto sobre o valor total do crédito aqui passa a ser de 70%, então ele aumenta esse limite, e o número de prestações ele vai para 145 prestações no total também, considerando a entrada e as demais parcelas, tá? Pessoas jurídicas especiais aí, empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, instituição de ensino, santas casas de misericórdia e as demais organizações sociais. Bom, então depois a gente tem as pessoas físicas, que obedecem a mesma regra das pessoas jurídicas especiais. Pessoas jurídicas especiais aqui que estejam em recuperação, liquidação, intervenção também obedece a mesma regra. Pessoas jurídicas de direito público, na verdade, elas acabam observando a mesma regra das pessoas jurídicas em geral, tá?
Bom, e quais são as exigências adicionais dessa transação excepcional? Tá? Que a gente gostaria aqui de alertar, porque a norma traz diversas exigências. Primeiro, a manutenção da regularidade perante o FGTS e, principalmente, a manutenção da regularidade em relação aos débitos que vierem a ser inscritos em dívida ativa ou que se tornarem exigíveis após o acordo de transação. Então, o contribuinte vai ter 90 dias para regularizar obrigatoriamente esses débitos, sob pena de rescisão da transação. Então, a norma prevê aí as hipóteses de rescisão, né? As hipóteses de rescisão, uma delas é como, em regra de todos os parcelamentos especiais, parcelamentos ordinários, o descumprimento das condições, cláusulas e obrigações. Então, considerando que a regularização desses débitos nesse prazo de 90 dias é efetivamente uma condição, uma obrigação do contribuinte de manutenção no programa de transação, é importante que ele regularize nesse prazo sob pena da rescisão. O não pagamento de 3 parcelas consecutivas também é hipótese de rescisão da transação. A constatação de esvaziamento patrimonial e a falência ou liquidação da pessoa jurídica. Tá? Essas são as hipóteses que a gente gostaria de alertar aqui para vocês que levam à rescisão da transação. Mas efetivada a rescisão da transação, o devedor ele vai ser notificado por meio eletrônico, porque a Procuradoria está adotando todos os procedimentos por meio eletrônico, por meio do Regularize, e vai ser concedido aí um prazo de 30 dias para o contribuinte ou regularizar o vício ou apresentar uma impugnação para questionar esse termo de rescisão. Depois disso, para tentar terminar aqui esse ponto da transação, né, que tem vários detalhes, né, e a gente acaba sendo um pouco, se estendendo um pouco, quais são os pontos finais que a gente queria alertar dessa transação excepcional? Que, efetuada a transação, o contribuinte ele tem que manter, são mantidos, na verdade, os gravames decorrentes de arrolamento de bens, de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas. Então, todos esses gravames eles vão ser mantidos enquanto não finalizado e não cumprido todos os critérios estabelecidos na transação. Os optantes da transação extraordinária e optantes de outros parcelamentos, eles vão poder efetivar a migração, tá? Para a transação excepcional. E, além disso, é importante que todas as informações prestadas sejam absolutamente verídicas para evitar uma responsabilização penal. E aí, só fazendo um comentário aqui sobre essa questão das informações e sobre o procedimento efetivo de adesão a essa transação, o que a norma está prevendo é que, inicialmente, a Procuradoria vai disponibilizar no Regularize, lá para o contribuinte vai conseguir entrar e vai verificar todos os seus débitos inscritos em dívida ativas e elegíveis para fins da transação excepcional. O contribuinte vai indicar quais são aqueles débitos que ele deseja incluir. Ele vai enviar para a Procuradoria as informações que são solicitadas, que estão também previstas ali na portaria, que são diversas informações fiscais, econômicas, financeiras, justamente para avaliar a capacidade de pagamento, né, e os impactos da pandemia para aquele contribuinte. Ele tem que enviar essas informações. A Procuradoria, então, vai fazer a parte dela, que é analisar a situação econômica e a capacidade de pagamento do contribuinte e vai entender se ele está ali nos critérios que ela entende razoáveis para efetuar, razoáveis e previstos na norma, né, para efetuar a transação excepcional, e vai efetuar a análise do grau de recuperabilidade dos débitos. E essa análise do grau de recuperabilidade é de cada um dos débitos em específico. E depois disso, ela vai apresentar para o contribuinte as modalidades possíveis e as propostas de transação. E apresentado isso pela Procuradoria, o contribuinte vai poder aderir ou não. E ele vai poder aderir em relação aos débitos que ele tem ou não interesse. Ele também não vai precisar aderir em todas as modalidades, em todas as propostas que a Procuradoria apresentar. É óbvio que isso é o que está na norma, o programa ainda não foi disponibilizado, como a gente mencionou, o início da vigência dessa transação vai ser a partir de 1º de julho de 2020 até 29 de dezembro de 2020, então os contribuintes vão ter aí um período para poder efetivamente juntar essas informações, analisar esses débitos, analisar a proposta da Procuradoria e avaliar se tem interesse ou não de incluir esses débitos na transação excepcional, aqueles que a Procuradoria liberar a transação e
lembrando que ela pode liberar a transação, seja só para um parcelamento mais estendido, seja aí para o pagamento estendido com os benefícios de redução de multas, juros e encargos legais. Bom, esses eram os pontos que a gente queria colocar sobre a transação para vocês. Não sei se a gente conseguiu esgotar todas as dúvidas, porque esses temas de transação, de programas de recuperação sempre geram diversas dúvidas super específicas, mas a gente vai abrir as perguntas no Q&A. Então, depois a gente vai deixar para responder as perguntas no final, mas vocês podem fazer as perguntas no Q&A, que dentro do possível, aqui do tempo, a gente vai responder o que for possível quando acabar a apresentação. E eu vou passar a palavra aí para a Lígia, para ela falar das teses que têm surgido em fiscais nos tribunais superiores. Boa tarde a todos. Antes de entrar com o pé no tribunal, vou comentar algo que nós ouvimos por aí, né? Principalmente hoje, que talvez o prazo da transação extraordinária seja prolongado, né? Ele tá, como a Luísa falou, essa modalidade de transação está com prazo vencendo até o dia 30, que é a próxima terça-feira, e existe um ruído aí, uma expectativa que a Procuradoria prolongue esse prazo para julho e, com isso, possibilite, né, a comparação entre uma transação e outra, né, para que o contribuinte que tenha lá aquela dívida que efetivamente precisa regularizar, ele possa comparar as condições de eventual liquidação num programa e outro, em que pese o fato da gente saber que no primeiro, né, no primeiro extraordinário não existe desconto, só um alongamento, mas essa notícia ainda extraoficial, eu acho que chega em muito boa hora, né, porque dá ainda mais prazo, um tempinho a mais para que o contribuinte possa fazer as avaliações e comparar um programa e outro, né. A Procuradoria tem mesmo tentado conversar cada vez mais com o contribuinte, a gente tem sentido isso fortemente agora com a instituição da transação, e é notável a agilidade na edição das portarias, né, como a Vivian inclusive colocou, já lidando de imediato com um instrumento que a lei finalmente autorizou, né. Essa mesma disponibilidade da Procuradoria a gente tem visto na negociação das garantias, em alguns casos, que acabam justificando um negócio jurídico processual, no sentido da composição de uma garantia menos onerosa em processos de elevado valor. E esse é o relacionamento, enfim, já que nós temos falado tanto em novo normal, eu acho que esse novo relacionamento entre fisco e contribuinte, enfim, é o que está se demonstrando para a gente agora, e que nós vamos ver se efetivamente será proveitoso, se nós teremos um mínimo equilíbrio, né, das partes nessas forças, e é a nossa percepção também sobre esse novo normal que a gente vem dividir com vocês do que nós enxergamos no judiciário. O judiciário, como nós sabemos, desde março, assim como nós, está num regime de trabalho remoto. Os julgamentos têm acontecido por videoconferência, assim como esse encontro. As audiências também são realizadas, quando conseguimos, por videoconferência. E o que nós temos visto, inclusive nas notícias, é o judiciário se vangloriando bastante de uma produtividade não registrada, né, em período anterior. Existe o lado bom e talvez exista o lado não tão bom dessa constatação. E nós queremos aqui, meus sócios que aqui estão, e mais um grupo de advogados que milita no contencioso tributário, a gente quer aqui dividir as nossas percepções com vocês, do que nós temos visto nessa nova dinâmica dos tribunais, principalmente os tribunais superiores. Então, a gente traz aqui toda a nossa percepção de Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.
porque nós imaginamos que há temas de alerta, para quem amanhã possa ter uma exposição, uma contingência passiva, há temas de alerta positivo, quanto a uma potencial oportunidade e busca de crédito, né? E há, enfim, estratégias que podem ser repensadas, reconstruídas a partir de decisões que foram tomadas nos últimos tempos. Vamos lá, não vou me alongar mais nessas considerações mais práticas e vamos falar do Supremo, que tem julgado matéria tributária mais do que visto nos meses anteriores. A maioria dos julgamentos que aconteceram, que nós reportamos aqui, foram pelo plenário virtual, que é aquela forma de julgamento pelo computador mesmo. Abre uma semana, o primeiro ministro vota, né, coloca o seu voto no sistema e os outros podem votar nos dias sucessivos até a data limite, né, e daí sai um resultado de julgamento, coisa difícil para um advogado mais velho que estava acostumado com debate na sessão de plenário. E foi assim que nos últimos 2 meses o Supremo julgou, em resumo, que não incide ICMS sobre demanda contratada de energia elétrica. Isso era assunto antigo, nos tribunais federais existia ainda alguma divergência, depois chegou no STJ, a decisão foi favorável aos contribuintes, então agora o Supremo concluiu que não é devido o ICMS sobre a demanda contratada, ou seja, sobre aquela potência que não foi consumida pelo cliente contribuinte do ICMS. Tá? O Supremo julgou também, mais uma vez, que o ICMS importação ele é devido ao estado do destinatário jurídico do bem. Isso não é novo, todos nós sabemos, aquela discussão se é a entrada física, né, a entrada no porto que prevalece, ou se era efetivamente o importador, o seu encomendante. O que veio e que é importante nesse acórdão é uma pacificação da posição do Supremo, né, evitando que aconteça o que foi muito recorrente ao longo dos anos de guerra fiscal, aquele auto de infração, né, de um Estado cobrando o ICMS pago no estado do destinatário jurídico do produto. Então, isso foi bom em termos de pacificação, esperamos ter a partir de agora segurança jurídica e usar esse elemento para tentar matar os autos de infração, né, em sentido contrário. No tocante ao ISS, é um momento muito interessante e delicado na definição, na leitura do que é constitucionalmente o serviço, né? Desde do julgamento do ano passado, final de 2018, sobre planos de saúde, o Supremo já vem refletindo uma ampliação no seu entendimento sobre serviço, deixando, né, se distanciando daquele conceito da obrigação de fazer para focar no exame da utilidade daquela atividade econômica. E neste caso aqui, foi bastante divulgado, o Supremo entendeu que incide ISS sobre franquia, apesar de ser um contrato misto e complexo, como já vinha falando o STJ há muitos anos, é um contrato em que prevalece o serviço, a utilidade em proveito do terceiro franqueado. Então, nós vemos que este conceito, o conceito dado no julgamento de planos de saúde, repercutiu de alguma forma no julgamento de franquias e provavelmente virá também nos próximos julgamentos. E dentre esses próximos julgamentos é muito esperado o leading case do ISS sobre software. Então, vamos ver o enfim, em mídias digitais e todo o serviço de streaming. Então, vamos ver o que o Supremo continua nessa reconstrução do conceito de serviço. Tá? Tem um caso que e a gente chama a atenção também de vocês, que o julgamento ainda não foi concluído, existem dois votos,
que interpretam como taxativa a lista de serviço. Isso também não é um tema novo, já muito se discutiu mesmo antes da Lei Complementar 116, mas aqui, quando nós vivemos um mundo de tanta mutação dos serviços, evolução de atividade econômica, um entendimento sobre o caráter taxativo e exemplificativo da lista é muito, muito importante para a segurança jurídica na avaliação da incidência do ISS. Tá? Nesse caso, o contribuinte está perdendo a tributação de um serviço bancário não previsto na lista, mas o contribuinte está perdendo exatamente por essa ideia que o conceito não se extingue na palavra que está na lista, e sim no seu sentido. Tá? Bom, IOF, que tivemos de novidade? Parece não muito relevante, mas finalmente o Supremo enfrentou e concluiu que incide IOF na atividade do factoring. Foi um julgamento muito rápido, conduzido por um voto do Toffoli, e que é destacado aqui no nosso paper, porque pode repercutir no julgamento de um outro recurso, um outro leading case, que trata de IOF no mútuo entre pessoas jurídicas. Então, é uma interpretação literal que o Toffoli deu sobre a lei, no sentido de equiparação do serviço da factoring com o empréstimo, e que pode repercutir neste outro leading case, que também é muito aguardado. Outro assunto, podemos ver que o Supremo está limpando a gaveta dos assuntos mais antigos. Outro assunto diz respeito ao IPI na saída subsequente à importação. Essa tese vinha com muito vigor, sendo muito tratada, até que o STJ virou a jurisprudência, né? Existiam precedentes reconhecendo que depois da importação, né, se existe a mera saída para venda sem qualquer beneficiamento, não haveria o fato gerador do IPI. Mas o STJ mudou o entendimento e agora a matéria está no Supremo. O primeiro voto, e único por enquanto, ele é a favor dos contribuintes no sentido de reconhecer que não há fato gerador quando você dá mera saída, o importador vende a mercadoria no mercado interno. IPVA também permeou a pauta do Supremo esses dias, sobre a guerra fiscal do Estado em que se deve pagar o imposto. Concluiu o tribunal por maioria que é o estado do domicílio do proprietário, mas ficou nos debates a grande questão do domicílio do proprietário, e houve uma interferência no voto do ministro Alexandre, do Toffoli, considerando a situação das locadoras de veículo, falando que o imposto incidiria sobre a circulação, o que não é verdade na Constituição, mas enfim, veremos. Esse acordo ainda não foi publicado, o resultado é esse, mas está de uma certa forma confusa, mas deve gerar força para os estados, que como São Paulo, Minas Gerais e tudo mais, eles têm a lei, né, que força ao recolhimento do imposto no local da circulação do veículo, inclusive atribuindo responsabilidade tributária ao locatário. Bom, está quase caindo, ainda no Boletim do Supremo. Tivemos 2 votos para afastar a multa de 50% na compensação, aquela multa que foi criticada desde o primeiro, segundo da lei. Também não é um processo novo no Supremo, ela é cobrada pela Receita Federal sobre o crédito indevidamente compensado. Isso acaba impedindo, inibindo o direito de petição do contribuinte. Há 2 votos pela inconstitucionalidade. A nossa expectativa é que essa votação terminasse, mas houve um pedido de destaque do ministro Fux. Esse caso agora vai para o plenário, efetivamente, né? Outro ponto, a contribuição ao SEBRAE. Isso foi bastante divulgado no voto da ministra Rosa Weber.
O que se discute aqui é que a base de cálculo da contribuição à SEBRAE, como de muitas outras contribuições de terceiro, não foram recepcionadas pela Emenda Constitucional 33, em 2001, que fala, né, que a base de cálculo das contribuições para fiscais podem ser receita, enfim, ela é taxativa, né, quanto ao elemento de quantificação das contribuições e não prevê, né, a folha de salário dentre esses elementos. Então, essa é uma decisão muito importante que vai abranger não só a SEBRAE, como outras contribuições de terceiro do Sistema S, né, que poderão cair como um todo. Aí é uma questão de inconstitucionalidade. Deixar de pagar a contribuição para o futuro, pelo menos até a edição de uma nova lei, e restituir o passado. Então, este caso é paradigmático, importante, e por isso nós fazemos o alerta para vocês. O mesmo alerta vale para a tributação previdenciária do salário maternidade. Salário maternidade costuma estar entre o que se denominou ao longo do tempo de verbas indenizatórias, né, que não deveriam compor a base de cálculo da contribuição devida pelo empregador, antigo INSS. Mas este caso, ele está com uma votação avançada, existem 4 votos favoráveis aos contribuintes, né, conduzidos, esses votos têm como condução do ministro Barroso, que num voto até bastante longo e até filosófico sobre o papel da mulher no mercado de trabalho, ele afirma que não há no pagamento desta verba uma remuneração de serviço. E por essa medida não poderia ser considerado como salário de contribuição, como está até hoje na lei. Então, 4-3. Depois de amanhã é prometida a retomada desse julgamento. Esperava-se o voto e espera-se o voto do ministro Celso de Mello. Um outro leading case interessante que ainda está na pauta do Supremo e não foi concluído diz respeito à validade daquela regra do CTN que permite que o fisco, a Receita Federal, desconsidere atos ou negócios jurídicos para fins de apuração de crédito tributário. Nós sabemos que isso tem tudo a ver com o que se batiza por planejamento tributário, né? Tem planejamento tributário, aqueles autos de infração vêm com a desconsideração de atos, contratos e estruturas societárias. Isso tudo não encontra base na lei, porque em que pese o dispositivo no CTN, esse nunca foi regulamentado, né? E o que está na pauta do Supremo é se o próprio dispositivo do CTN é constitucional, se pode ou não o fisco desconsiderar atos ou negócios jurídicos. A resposta está tendente para o sim. Sim, é válida a desconsideração, mas por enquanto temos um placar de 5-0. Merece também atenção, principalmente de quem lida, assim como nós, com alguns processos administrativos e autos de infração que envolvem desconsideração de negócio a pretexto de planejamento tributário abusivo. Bom, e por que não falar de PIS/COFINS e a exclusão do ICMS? Né? PIS/COFINS e exclusão do ICMS não movimentou nesses 3 meses. Na verdade, ele saiu da pauta do dia 1º de abril, que era a data designada para o julgamento de embargos de declaração. Não há previsão de nova data até agora. E o que nós temos de lá para cá foi um pedido da Fazenda Nacional para sobrestar todos os processos sobre a matéria no Brasil. Esse pedido foi endereçado para a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora do leading case. Ela ainda não apreciou este pedido. Muitos anos atrás, nós já tivemos sobrestamento de processos desse tema, na época até da ADC 18 e a sua medida cautelar. Mas fato é, como nós sabemos, desde 2017, quando o Supremo deu ganho de causa aos contribuintes, né, reconhecendo o direito à exclusão do ICMS, muitos processos
individuais tiveram seu desfecho nos tribunais federais de segunda instância, né? E enquanto isso, o que acontece, enquanto o Supremo não conclui os embargos de declaração, o que acontece é que a Receita Federal segue aplicando uma interpretação absolutamente restritiva da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, ela aplica com base numa solução de consulta da COSIT, depois, meses depois, edita uma instrução normativa que altera, inclusive, o conceito de crédito no regime não cumulativo, tudo isso tentando minimizar o efeito imediato do ganho de causa que muitos, centenas de contribuintes tiveram nessa matéria. Esse assunto não terminou, nós vamos voltar a falar a respeito dele, eu espero que seja breve, eu espero que seja num contexto de segurança quanto à solidez do posicionamento de mérito do Supremo Tribunal Federal. Aqui um lembrete que neste período de crise, em paralelo a todas essas matérias relevantes e de mérito que já estavam encaminhadas, chegaram pedidos liminares, muitos, de postergação de tributos, né? Aquele pedido que, com base numa portaria do Ministério da Fazenda, pedia a prorrogação do vencimento de tributos e contribuições federais com base no argumento da calamidade pública decorrente da pandemia do Covid. Várias vezes vimos o ministro-presidente, a quem cabe esse tipo de pedido, negar essas decisões, suspender várias liminares. E quando olhamos para essas decisões, em resumo, se encontramos o fundamento de que da falta de competência do Poder Judiciário para designar prazo de vencimento de tributo, quem e quando deve pagar, honrar a sua obrigação tributária. Então, nas decisões do Toffoli, o que ficou foi isso. Isso repercutiu de alguma forma em algumas liminares de primeira e segunda instância, mas a gente viu no grande apanhado que nós fizemos, num balanço dessa tese, foi que era muito casuístico de juiz para juiz, nem todos, enfim, tiveram uma posição defensiva como o Toffoli fez nesse caso. Tá? Outra matéria que tem aparecido muito, de uma forma crescente, neste período, que é a substituição de depósito por uma outra garantia financeira, no propósito de recuperar liquidez. Um dos casos chegou ao Supremo, que foi resolvido nas mãos do ministro Fux, mas o contribuinte não teve sucesso. Mas essa decisão não deve servir para nos desanimar desse pedido. A decisão do ministro Fux, ela se baseia em dois pilares. Primeiro, que o direito de mérito do contribuinte não era forte naquele processo. O contribuinte tinha perdido em duas instâncias. E segundo, de prevalência do interesse público em ter lá o saldo do depósito para que o governo pudesse suprir as suas obrigações primárias, inclusive com relação à saúde. Então, pessoal, o que nós vemos é um tribunal que se movimentou bastante nestes 2 meses. Há muito mais do que está retratado aqui nesse slide, né? Muitas decisões monocráticas de outras matérias, mas fica para a gente o alerta da importância de acompanhamento desses plenários, dessas matérias sujeitas ao plenário virtual, para que não se perca a oportunidade de entrega de memoriais, de fazer sustentação oral, de algumas intervenções que nós estamos convencidos que são fundamentais para o resultado do processo, porque a tendência é que o Supremo continue, né, aplicando esse formato nos próximos meses, tanto que a portaria já estendeu o trabalho remoto até o final do ano. E é nessa toada que eu chamo o Maurício para contar um pouco o que se passou no STJ e se a gente pode ter mais oportunidade do que problema, Maurício.
Muito obrigado, Lígia. Parabéns pela exposição. Eu gostaria, inicialmente, só de complementar. A gente vai assistindo aqui, você fala dos temas, né? E passa um filme na cabeça da gente de outros casos aí que a gente acompanha e que preocupa. Fique à vontade. É bom, a melhor parte é dividir, você ouvir o filme do outro. Dois aspectos que chamam muito a nossa atenção aqui no escritório. Primeiro, acho que a gente tem uma reflexão a fazer, e é um desafio, acho que para todo mundo que milita aqui no direito tributário, que é o prejuízo trazido pela demora dos tribunais superiores em definir alguns temas. Então, ali já colocou a questão da multa isolada, quer dizer, não obstante ela ter sido questionada desde o D0, né, a Receita recorrentemente vem lavrando essas multas. Isso gera um contencioso administrativo muito grande, e enquanto o Supremo não decide, esse contencioso ele é alimentado. Isso é um desafio que a gente tem em diversas decisões. O caso do ICMS na base do PIS/COFINS, eu acho que é um paradigma muito importante, porque olha há quanto tempo a gente está discutindo isso. Tem dois processos que também, um está na iminência de ser concluído, que é a discussão da subrogação do Fundo Rural, não mais a tese de inconstitucionalidade do Fundo Rural, mas a discussão sobre aquele dispositivo que outorga ao adquirente a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição. Na medida em que a tese mãe, né, ela foi julgada desfavorável em 2017, existe muita expectativa com relação à conclusão desse julgamento, está 5-5 e falta o voto derradeiro do ministro Toffoli. Essa tese ela tem um impacto muito grande, porque diversos adquirentes aí da indústria do agronegócio incluíram esses respectivos débitos no refis especial do Fundo Rural. Então, existe uma expectativa de que, em havendo uma decisão favorável ao contribuinte, se discuta também esses valores que já foram incluídos. Um outro caso no Supremo que também aguarda aí há 17 anos o desfecho é a discussão da base de cálculo do PIS/COFINS das seguradoras. Existe lá o leading case da AXA Seguros, rememorando um pouquinho, o Supremo, em 2005, decidiu que a 9.718, que o alargamento da 9.718 é inconstitucional, mas não decidiu, para alguns setores econômicos específicos, qual seria a efetiva base de cálculo do PIS/COFINS. Então, esse caso da AXA Seguros é um caso extremamente importante, porque envolve todo o setor de seguro e resseguro do nosso país. As instituições financeiras têm um caso específico, que é o leading case do caso Santander, mas o fato é que, desde que esse processo começou a ser julgado na época, sob relatório do ministro Peluso, já aposentado, ele retornou em 2016 e saiu com vista no pedido do ministro Lewandowski. Não existe ainda a definição de qual seria a base de cálculo do PIS/COFINS das seguradoras. Isso tem trazido diversas repercussões na esfera administrativa e judicial, porque a Receita tende a entender que toda a receita direta e indireta relacionada à operação seria a base de PIS/COFINS. Além desses dois casos, chamamos a atenção também para o desdobramento desse caso do PIS/COFINS no âmbito do STJ. Existe um precedente, ainda no âmbito de turma, de relatoria do ministro Herman Benjamin, em que existe uma decisão desfavorável a uma seguradora de São Paulo, reconhecendo que toda a receita financeira da seguradora ela é operacional. Esse processo já entrou na pauta algumas vezes, não foi julgado, mas possivelmente será afetado por esse leading case da AXA Seguros que a gente comentou. Um aspecto importante que a Lígia colocou aqui tem sido a interpretação do STJ sob os pedidos de substituição de garantia. Até o momento, identificamos 3 decisões do STJ, uma favorável do ministro Napoleão e 2 desfavoráveis, ministro Mauro Campbell e ministra Assuzete. E aí, como a Lígia colocou na apresentação anterior, nos parece que uma análise foi muito casuística, tanto para o deferimento, no caso do ministro Napoleão, que entendeu que aqueles valores seriam necessários para o implemento da folha de salários daquela companhia, como para a decisão desfavorável no caso do ministro Mauro Campbell e da ministra Suzete. Mas aqui a gente gostaria, nós do escritório, de chamar atenção para um aspecto específico. Tanto a decisão do ministro Mauro Campbell quanto a decisão da ministra Suzete,
consideraram muito a prevalência absoluta na Lei 9.703, que define que os depósitos judiciais serão apropriados para a União, para fins de composição de superávit, e somente serão devolvidos ao contribuinte no momento em que ocorra a decisão favorável transitada em julgado. E aí temos dois alertas. Essa norma, ela só trata de depósitos federais. Então, me parece que ela não tem uma aplicação direta em depósitos oferecidos no âmbito de discussões com o Estado e com o município. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a Lei 9.703, quando ela foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o voto condutor parte da premissa de que ela é constitucional porque o depósito continua à disposição do juiz. Então, o juiz é soberano para avaliar, no caso concreto, se continua à disposição do juiz, ele é soberano para avaliar, no caso concreto, se faz sentido ou não faz sentido a manutenção daquele depósito ou a substituição daquela garantia. Nessa perspectiva, nos parece que não há que se falar numa preponderância absoluta da 9.703. E, por último, a 9.703 foi editada no momento anterior à emenda 45, que trouxe a sistemática de repercussão geral e de repetitivo para o âmbito do sistema do processo judicial brasileiro. Dessa forma, me parece que a 9.703 tem que ser equilibrada na perspectiva do que diz a emenda 45. Porque se um caso, por exemplo, a exclusão do ICMS na base do PiscoFins, já foi julgado o mérito em definitivo no Supremo Tribunal Federal, ainda que exista pendência de embargos, me parece que a gente não pode preponderar a 9.703 ao que o Supremo decidiu no controle praticamente concentrado dessa matéria. Então, essa é a reflexão que a gente tem feito muito aqui no escritório e a gente não tem visto as decisões judiciais enfrentarem esse aspecto, nos parece um aspecto muito importante. Falando ainda do STJ, existe uma grande expectativa sobre a análise das decisões favoráveis que vêm sendo proferidas pelos tribunais no âmbito dos planejamentos tributários. Difícil aqui a gente definir um leading case, haja vista que são sempre questões muito fáticas, mas conhecemos decisões recentes que reformam decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para admitir o ágio em operações de planejamento tributário, o pagamento via stock option sem a incidência de contribuição previdenciária, e acompanhamos com muita atenção o desdobramento dessas decisões no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Lembro a vocês do caso julgado há pouco tempo pelo TRF da 4ª Região, que validou uma operação de amortização de ágio, reformando uma decisão da esfera administrativa, e que transitou em julgado justamente por aplicação da súmula 7 ao concluir que a questão revolveria matéria fática. Então, existe uma expectativa muito grande sobre como o STJ vai se posicionar nesses casos concretos de planejamento tributário. Além disso, temos discussões interessantes aí sendo julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Uma delas é o limite legal da base de cálculo de 20 salários para as contribuições do Sistema S. Ali a gente já colocou, existe um processo, um sendo julgado e um outro processo de intra na pauta do Supremo, mas se essa tese prospera, não há que se falar em contribuições ao Sistema S, mas existe uma discussão subsidiária, que é a discussão que determina, em que o contribuinte sustenta a necessidade de observância a um teto de base de cálculo das contribuições de 20 salários. Existe uma decisão do ministro Herman que já transitou e, recentemente, agora, se não me engano, em março ou abril, um outro acordo do ministro Napoleão, seguindo na mesma linha. Já identificamos diversas decisões em primeira e segunda instância sendo proferidas no mesmo sentido. Bom, o STJ recentemente enfrentou uma discussão sobre uma discussão decorrente da exclusão do ICMS da base do PiscoFins, se era o destacado ou pago, e a decisão unânime foi de que cabe ao STF fechar a tese sobre esse tema. O STF também está analisando a possibilidade de tomada de crédito de ICMS na ST na aquisição de bens para revenda. Esse caso ainda pende de resultado. O jornal, se não me engano, de hoje ou de ontem, noticia aqui o julgamento da trava de 30%. Depois do Supremo ter julgado aquele RE, entendendo que o dispositivo que estabelece a trava era condicional, existia uma expectativa muito grande
sobre a discussão do STJ. Temos, então, por 3-2, a decisão de turma ainda, então existe a possibilidade de que ocorra uma divergência do outro colegiado e a discussão seja levada para a sessão em sede de embargo de divergência. Temos também o caso do imposto de renda retido na fonte em remessas para o exterior. A prevalência do STJ é de que deve ser observado o tratado e o lucro considerado operacional, e ratificando decisões anteriores, o STJ entendeu que aquela verba adimplida ao empregado a título de não compete não é isenta de tributação. Então, ratificando posições isoladas, o STJ julgou desfavoravelmente ao pleito dos contribuintes. E, por fim, existe aí uma expectativa de como o STJ vai entender, vai interpretar a possibilidade de inclusão do PIS/COFINS na própria base de cálculo, que é uma tese que ainda pende de análise. Então, eu acho que, como vocês viram, a gente em pouco tempo passou aqui por diversos casos que têm um impacto econômico extremamente relevante para os contribuintes, e a nossa recomendação aqui do escritório é sempre pela perspectiva pragmática. Se a discussão faz sentido do ponto de vista econômico, é muito importante que a gente esteja embarcado na discussão. Primeiro, porque quanto mais cedo a gente discuta, mais protegido da incidência da prescrição a gente está. Se a gente ajuiza uma ação hoje, eu garanto o direito de repetição a partir de 2015. Na prática, dependendo do tributo, cada mês em que a gente não ajuiza, a gente perde uma competência no passado. Segundo, existe sempre o risco de que o Supremo acolha o pedido de modulação que sistematicamente é requerido pela Procuradoria da Fazenda Nacional nos casos em que ela sai derrotada. E se o Supremo observar os critérios do que já fez no passado para a modulação, é muito importante o ajuizamento de uma ação para proteger os efeitos pretéritos. Muito embora isso, na prática, premie o contribuinte litigante, em prejuízo do contribuinte que não litiga, pragmaticamente é o que a gente recomenda. Enfim, estamos acompanhando todas as discussões. Eu digo sempre que advogado de contencioso tributário no Brasil morre de tudo, menos de tédio, e estamos à disposição para conversas complementares e esclarecimentos que sejam necessários. Muito obrigado pela audiência de todos. Legal, Maurício. Eu acho que aqui a gente acabou tendo um espaço, quer dizer, na verdade já ultrapassamos o tempo, né? Mas tem algumas perguntas, a gente vai tentar responder aqui rapidamente algumas delas. Já vou até seguindo aqui para a última, que é sobre esse limite da base de cálculo de 20 salários mínimos, se recai sobre a folha ou se por empregado. Essa é uma questão que acho que é a questão de $1 milhão aqui dessa tese, né? Até a Maurício, se quiser complementar. Acho que os contribuintes têm aí espaço para brigar que seja pelo limite global da folha, mas a Fazenda também tem espaço para brigar de que seria por empregado. Então, é uma questão que ainda não tem definição. Luiz, eu vou passar então aqui, essa era a pergunta. Só para complementar um pouquinho, na linha do que a Luísa antecipou, e talvez Maurício, não sei, as decisões do STJ, tanto do caso da Ródia como do caso da Bunge, elas não entraram neste detalhamento, né? O que foi feito foi uma verificação da validade do decreto que prevê o limite de 20 salários mínimos. Então, foi uma avaliação sobre revogação e legalidade, né? Nesses precedentes é o que nós temos. A fundamentação leva a crer, essa é a minha leitura pelo menos, Thiago, que nós estamos falando de base de cálculo a folha como um todo, né? E não o componente individual de cada salário de cada empregado, tá? Mas nestes precedentes do STJ, pelo menos até agora, não sei se vai ter embargo de declaração, algo assim, não vem isso detalhado, mas para mim está implícito no julgamento. Maurício, não sei quanto o teu entendimento. Eu voto com a relatora. Tá bom, estamos juntos.
Até porque, assim, acho que a gente tem que sempre lembrar que o dispositivo ele atende a causa de pedido e o pedido formulado, né? Então, se o voto do relator não entra nesse detalhe, mas ele julga procedente o pleito, prevalece o que está no pedido que é reconhecido pelo dispositivo, né? Então, a gente tem que ser pragmático, né? Como a gente sempre discute aqui no escritório. Existe a possibilidade do limite individual, como a Luísa falou, mas a gente percebe que as decisões pelo teto global por CNPJ, elas vêm ganhando força nas liminares e sentenças que têm sido proferidas pelos tribunais do Brasil, né? A importância de fazer o pedido, né, que mostra exatamente que a Sim. controvérsia é a base de cálculo como um todo. É isso aí. Vamos lá. Desculpa, Luísa. Não, imagina. Tem aqui sugestão de novo tema sobre o Forte do Rio, né? Acho que é um ótimo tema para a gente tratar. De fato, é questionável e acho que é um tema para a gente tratar aqui de forma mais detalhada mais adiante. Vamos lá, seguindo aqui algumas. Eu ia passar aquilo para as perguntas da transação. Isso. Vamos lá, pode falar. Falando em perguntas da transação, uma pergunta que surgiu aqui é se os critérios de recuperabilidade dos créditos, né, os créditos de alto ou médio, chances de recuperabilidade, de difícil ou impossível recuperação, eles já estavam previstos na portaria 9917, que é aquela que prevê a transação ordinária, que a Luísa explicou, e são, na verdade, os mesmos critérios que estão previstos na portaria da transação excepcional. Então, não tem nenhuma diferença de critérios, tá? E aí, já emendando numa outra pergunta, porque também tem a ver com o grau de recuperabilidade, a verdade é que a norma diz que esse grau de recuperabilidade vai observar a capacidade de pagamento do contribuinte. De fato, isso vai ser observado, mas não há na norma, nem na portaria 9917, nem na portaria 14.402, quais vão ser esses critérios que a Procuradoria vai utilizar, os elementos que ela vai utilizar para definir o grau de recuperabilidade de cada crédito. Com certeza deve-se levar em consideração a capacidade de pagamento, mas outros elementos não está ali previsto na norma quais serão. Não sei se a Luísa quer também fazer alguma complementação. Acho que está respondido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A gente tem mais alguma pergunta aí da transação? Era isso. Acho que as perguntas... Acho que é isso. Né? Então, a gente gostaria de agradecer a presença de todos que tiveram paciência de nos ouvir. Espero que a gente tenha sido esclarecedor nas nossas colocações. E a gente se coloca também à disposição aí depois para voltar a conversar especificamente com cada um de vocês sobre dúvidas que ainda possam existir sobre esses temas. Obrigada e boa noite a todos. E a gente agradece também, a gente aceita sugestões de novos temas, a gente já recebeu aqui algumas, vai ser encaminhado para vocês o formulário. Aliás, outra notícia aqui é que essa apresentação a gente também vai disponibilizar para todo mundo que assistiu. E acho que é isso, agradeço aqui também, em nome de todos. E boa noite e bom resto de semana. Tchau, pessoal. Tchau.